Aquela tarde parecia comum demais para mudar duas vidas. O capitão do mato era conhecido como o homem que não se encaixava, jovem, correto demais, alvo de chacotas por nunca ter se deitado com mulher alguma e por tratar os escravizados com uma bondade que incomodava. Ninguém sabia o que ele carregava em silêncio. Ninguém imaginava que bastaria um olhar, na cozinha de uma fazenda, para tudo sair do controle. O escravo recém-chegado era diferente. Falava bem, observava mais do que devia, e tinha coragem onde outros só tinham medo. Entre conversas discretas, desejos contidos e uma escolha que não podia ser desfeita, aquele encontro cresceria mais do que ambos imaginavam e exigiria uma fuga sem volta. Se você acredita que histórias de amor proibido merecem ser contadas, inscreva-se agora e nos ajude a alcançar 2.000 inscritos. Cada inscrição mantém vivo o sonho de dar voz a amores que precisaram se esconder para sobreviver. Na fazenda, todos sabiam reconhecer um homem que pertencia ao lugar. Gabriel Nogueira, porém, nunca parecera um deles. Era jovem demais para carregar a rigidez esperada de um capitão do mato e correto demais para se misturar às risadas grossas que ecoavam nos fundos dos alojamentos. Cumpria ordens com exatidão, mas não participava das crueldades desnecessárias. Observava mais do que falava. E isso, naquele mundo, era visto como fraqueza. As chacotas vinham em forma de silêncio interrompido, de comentários jogados ao vento, de risadas abafadas quando Gabriel passava. Não diziam seu nome, não precisavam. Bastava insinuar que ele nunca se deitara com mulher alguma. Bastava apontar sua atenção excessiva com os escravizados. Bastava chamar aquilo de bondade demais. Gabriel fingia não ouvir. Aprendera cedo a sobreviver assim. A verdade era simples e pesada. Nunca se encaixara no molde que lhe impuseram. Não por falta de desejo, mas por um desejo que não encontrava lugar. Guardava-o como quem guarda algo perigoso demais para ser exposto. E quanto mais o tempo passava, mais a solidão se tornava um hábito. Ele fazia rondas longas. Caminhava pela mata ao redor da fazenda com passos medidos, como se ali pudesse respirar melhor. A natureza não perguntava nada, não exigia explicações. O problema sempre fora voltar. Foi numa dessas voltas, numa tarde comum, que a rotina sofreu um desvio quase imperceptível. Havia movimento incomum na cozinha. Um novo ajudante, diziam. Viera de outra fazenda, transferido às pressas. Gabriel não prestaria atenção. Não fosse o silêncio repentino que se formou quando ele cruzou o batente. O homem estava junto ao fogão, atento às panelas. Miguel. O nome lhe foi dito depois, mas naquele instante bastou o jeito. Franzino, mas firme. Havia uma calma estranha em sua postura, uma segurança que não vinha da força. Falava baixo com quem estava ao lado, articulado demais para alguém que esperavam que apenas obedecesse. Os olhares se cruzaram. Não houve susto, não houve espanto. Houve reconhecimento. Breve, silencioso e profundo. Gabriel sentiu algo deslocar-se por dentro, como se um espaço esquecido tivesse sido tocado. Miguel sustentou o olhar por um instante a mais do que o prudente, depois voltou ao trabalho. Gabriel seguiu adiante, mas não levou consigo a tranquilidade de antes. Nos dias seguintes, passou pela cozinha com frequência maior do que a necessária. Sempre havia um pretexto. Água, comida rápida, um recado. Nada chamava a atenção isoladamente. O conjunto, sim. E o conjunto criava hábito. As conversas começaram simples, perguntas banais, comentários sobre o clima, sobre a colheita, sobre o ritmo da fazenda. Miguel respondia com educação e clareza, sem exageros. Havia inteligência ali. E uma escuta atenta, que fazia Gabriel falar mais do que pretendia. Nunca se aproximaram demais. Nunca tocaram. Nunca disseram nada que precisasse ser desdito. Ainda assim, algo se construía. Gabriel passou a perceber o próprio corpo reagir à presença de Miguel. Não com urgência, mas com uma atenção constante, como se o mundo ficasse ligeiramente diferente quando ele estava por perto. Aquilo o assustava, não por desconhecimento, por consciência. Sabia o risco, sabia o preço. À noite, deitado, lembrava-se de detalhes mínimos.
O tom da voz, a pausa antes das respostas, o modo como Miguel parecia compreender mais do que ouvia. A lembrança não o deixava em paz. Também não o empurrava para a ação. Mantinha o suspenso entre desejo e medo. Os outros capitães continuavam a rir. Chamavam-no de frouxo, de estranho. Diziam que aquele cuidado todo escondia algo. Gabriel ouvia e engolia em seco. Não reagia. Reagir seria admitir. E admitir ali não era opção. O que ninguém percebia, ou fingia não perceber, era o peso que aquilo tinha. A vigilância constante. A necessidade de manter uma máscara impecável. O esforço diário para parecer aquilo que esperavam. Miguel, por sua vez, percebia tudo. Não porque alguém lhe contasse, mas porque aprendera a ler ambientes hostis. Sabia quando o silêncio era proteção e quando era ameaça. Via o cuidado excessivo de Gabriel. Via o conflito contido em seus gestos. E mesmo assim mantinha a conversa. Mantinha a presença. Como se, instintivamente, soubesse que aquela proximidade precisava ser construída com paciência. Os dias passaram. Nada aconteceu. E ainda assim tudo começara. Gabriel percebeu que já não conseguia ignorar o motivo pelo qual voltava à cozinha. Não era fome, não era dever. Era algo maior, ainda sem nome, mas insistente demais para ser afastado. Naquela noite, caminhando sozinho, ele parou à beira da mata e respirou fundo. Sentiu o peso da escolha que ainda não fizera e do caminho que se abria sem pedir permissão. O capitão do mato, que não se encaixava, começava a entender que o problema não era ser diferente. O problema era continuar fingindo que não era. E naquele silêncio carregado, o primeiro passo já havia sido dado, mesmo que ninguém além dele soubesse. A cozinha era o único lugar da fazenda onde o tempo parecia seguir outro ritmo. O fogo precisava de paciência, os caldos não aceitavam pressa, e as pessoas que ali trabalhavam aprendiam a observar antes de agir. Foi por isso que Gabriel Nogueira passou a frequentá-la mais do que deveria. Ali, ninguém estranhava a permanência silenciosa. Ele entrava sempre com um motivo simples. Um pedaço de pão, um copo de água, um comentário rápido sobre o dia. E, invariavelmente, encontrava Miguel já ocupado, atento ao que fazia, mas nunca distante demais para não perceber sua presença. As conversas começaram a ganhar corpo. Falavam de coisas pequenas, quase insignificantes, do calor excessivo, das mangas maduras cedo demais, do trabalho que parecia não terminar nunca. Miguel tinha o hábito de responder olhando nos olhos, com frases bem construídas, sem submissão exagerada. Aquilo chamava a atenção. Não era desafio, era dignidade. Gabriel sentia-se ouvido, e isso era novo. Com o passar das semanas, a troca se tornou mais natural. Miguel fazia perguntas também, não sobre ordens ou castigos, mas sobre a mata, sobre os caminhos ao redor da fazenda, sobre a vida fora dali. Gabriel respondia com cuidado, medindo cada palavra, mas percebia que falava mais do que pretendia. Nunca ficavam sozinhos por muito tempo, nunca se aproximavam além do necessário. Ainda assim, o ambiente mudava quando estavam no mesmo espaço. O ar parecia mais denso, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. O silêncio, quando surgia, não era constrangedor. Era cheio. Gabriel começou a perceber que aguardava aqueles momentos. Que calculava os horários para cruzar a cozinha quando Miguel estivesse lá. Não havia urgência, havia expectativa. E expectativa naquele mundo era perigosa. Os outros notaram, não de imediato, mas aos poucos. Um comentário aqui, um olhar ali. Perguntas disfarçadas sobre por que o capitão do mato precisava tanto entrar na cozinha. Gabriel fingia não ouvir. Mantinha a postura. Sabia que qualquer reação alimentaria as suspeitas. Miguel também percebia. Via os olhares atravessados, os cochichos interrompidos. Entendia o risco melhor do que ninguém. Ainda assim, não se afastava. Mantinha o tom respeitoso, a conversa contida, a presença firme. Havia ali uma escolha silenciosa. Permanecer sem provocar. Em certos dias, bastava um olhar trocado para que ambos sentissem o peso do que crescia entre eles. Não era desejo imediato. Era algo mais lento,
mais profundo. Um reconhecimento mútuo que se fortalecia na ausência de toque. À noite, Gabriel revivia as conversas em pensamento. Não lembrava palavras exatas, mas a sensação de ser compreendido. Aquilo o inquietava mais do que qualquer desejo físico poderia inquietar. Pela primeira vez, sentia-se visto, e isso o deixava vulnerável. Miguel, por sua vez, levava consigo a lembrança daqueles encontros discretos. Sabia que Gabriel carregava algo que não podia mostrar. E sabia também que aquilo criava um laço perigoso. Ainda assim, não conseguia ignorar o modo como o capitão parecia lutar contra si mesmo. O tempo avançava. Nada era declarado, nada era permitido. Mas a cozinha tornara-se um espaço carregado de significado. Cada conversa parecia um passo a mais em direção a algo inevitável. Gabriel começava a entender que permanecer apenas ali não seria suficiente por muito tempo. Naquela tarde, ao sair da cozinha, ele parou por um instante no corredor. Respirou fundo. Sentiu o peso da decisão se aproximar. Sabia que, cedo ou tarde, precisaria criar um espaço onde pudessem falar sem o risco constante de serem ouvidos. E ao pensar nisso, um nome lhe veio à mente: Miguel, acompanhado de uma certeza incômoda. Aquilo que começara como conversa já não podia ser contido apenas pelo silêncio. O tempo começou a agir de forma estranha na cozinha. Os dias seguiam iguais para todos os outros, mas para Gabriel e Miguel havia uma diferença difícil de explicar. As conversas não eram mais apenas encontros ocasionais. Tornaram-se marcos silenciosos da semana. Gabriel passou a reconhecer o som dos passos de Miguel antes mesmo de vê-lo. Miguel passou a perceber a presença de Gabriel pelo modo como o ambiente se reorganizava ao redor. Falavam mais do que antes, e ainda assim diziam menos do que sentiam. As perguntas ganharam profundidade. Miguel queria saber de onde Gabriel vinha, como aprendera a se mover pela mata, por que escolhera aquele trabalho. Gabriel falava com cautela, mas havia algo libertador em ser ouvido sem julgamento. Em troca, Miguel deixava escapar fragmentos de sua vida anterior, sempre sem detalhes demais, como quem aprendeu que certas histórias sobrevivem melhor incompletas. Nunca se sentavam próximos demais, nunca prolongavam demais o silêncio. O cuidado era constante, o desejo também. Meses se passaram sem que nenhum deles se desse conta exata de quando a mudança ocorrera. O que antes era apenas curiosidade transformou-se em expectativa. Gabriel percebia que aguardava aqueles momentos com ansiedade contida. Miguel, por sua vez, media cada resposta, cada pausa, consciente de que qualquer descuido poderia ser interpretado de forma errada. A cozinha, que antes parecia refúgio, começou a se tornar limite. Havia coisas que não cabiam mais ali, olhares que duravam tempo demais, silêncios que pediam outro espaço. Gabriel sentia isso com clareza crescente. Começou a entender que, se continuassem apenas ali, o peso do não dito acabaria por esmagar o que ainda estava em formação. Certa tarde, enquanto observava Miguel organizar os utensílios, Gabriel percebeu algo definitivo. Não queria apenas conversar. Queria entender o que havia naquele silêncio compartilhado. Queria saber se aquela atenção mútua era apenas imaginação ou algo real. O medo veio junto. Não era medo de Miguel. Era medo do que aquela confirmação exigiria. Gabriel conhecia o mundo em que vivia. Sabia que não havia espaço para erros. Ainda assim, a vontade de avançar começava a se impor sobre a prudência. Miguel também sentia a pressão do tempo. Havia nele uma inquietação crescente. A sensação de que estavam à beira de algo que precisava ser nomeado ou abandonado. E abandonar naquele ponto parecia mais doloroso do que arriscar. Os comentários dos outros tornaram-se mais frequentes. Nada direto, nada explícito. Apenas observações lançadas como quem não se importa. Gabriel percebeu e redobrou o cuidado. Miguel fez o mesmo. A tensão que já existia entre eles agora vinha acompanhada do risco externo. Foi então que Gabriel tomou uma decisão silenciosa. Naquela noite, caminhando pela mata, pensou em um lugar afastado, simples, onde pudessem falar sem o peso da vigilância constante. Um pretexto comum, algo que não levantasse suspeitas,
algo cotidiano o suficiente para parecer inocente. As mangueiras. O convite formou-se lentamente em sua mente, acompanhado de hesitação e medo. Ainda assim, sabia que precisava tentar. Continuar como estavam já não era opção. Na manhã seguinte, ao entrar na cozinha, Gabriel sentiu o coração acelerar. Encontrou Miguel concentrado no trabalho. Esperou o momento certo. Falou baixo, como se pedisse algo trivial. Gaguejou levemente. Quase desistiu. Preciso de ajuda. Mais tarde, disse sem olhar diretamente. Miguel ergueu o olhar. Houve ali uma pausa breve, carregada de compreensão. Não fez perguntas. Apenas assentiu com a cabeça, como quem aceita mais do que um pedido de trabalho. Ao se afastar, Gabriel sentiu o peso da escolha que acabara de fazer. Não havia volta fácil agora. O que quer que estivesse prestes a acontecer, mudaria o curso silencioso que vinham trilhando. As conversas que ficavam na cozinha já não bastavam. E pela primeira vez, ambos sabiam que algo precisava sair daquele espaço. Ou não sobreviveria. O convite ecoou na cabeça de Gabriel durante horas. Depois de dizê-lo em voz baixa, quase casual, ele seguiu o dia como se nada tivesse mudado. Cumpriu rondas, respondeu ordens, manteve o rosto neutro. Por dentro, porém, cada passo parecia um ensaio para algo que ainda não tinha forma definida. O medo não vinha do encontro em si, mas do que ele poderia revelar. Miguel também carregou o peso do pedido. Continuou na cozinha, atento ao fogo e aos temperos, mas a mente voltava sempre àquela frase simples. Preciso de ajuda. Mais tarde. Não havia especificação, não havia detalhes. Ainda assim, ele entendeu. Entendeu porque havia meses que ambos caminhavam em direção àquele instante, mesmo fingindo que não. Quando o sol começou a descer, Gabriel seguiu para o caminho das mangueiras. Escolhera aquele lugar por ser afastado e comum o suficiente para não levantar suspeitas. Pessoas iam e vinham ali durante o dia, mas no fim da tarde o movimento rareava. O vento passava pelas folhas, criando um som constante que engolia conversas. Miguel chegou alguns minutos depois. Não disse nada ao se aproximar. Apenas parou a uma distância segura, como se aguardasse instruções. Gabriel sentiu a garganta secar. Aquela postura respeitosa, que antes lhe trouxera conforto, agora tornava tudo mais difícil. O silêncio se estendeu por segundos longos demais. Gabriel começou e a palavra morreu antes de ganhar corpo. Respirou fundo. Sabia que não podia recuar agora. Se recuasse, aquele peso o acompanharia para sempre. Eu não queria que isso fosse estranho, disse finalmente, mas acho que já é. Miguel sustentou o olhar. Não havia desafio ali, havia atenção. A gente pode ir devagar, respondeu com cuidado. Se quiser. A resposta simples abriu espaço para que Gabriel falasse. Contou sem detalhes excessivos sobre a sensação de não se encaixar, sobre a solidão que aprendera a carregar. Não nomeou desejos. Não precisou. Miguel compreendia pelo que ficava nas pausas. Quando Miguel falou, foi igualmente contido. Disse que sentira a diferença desde o primeiro olhar, que a proximidade não era acaso, que mesmo à distância algo se formara. Falou com franqueza, tranquila, sem exigir nada. O ar pareceu mudar. Não houve pressa. Não houve movimento brusco. Apenas a redução gradual da distância entre eles, como se o espaço cedesse por conta própria. Gabriel sentiu o coração bater forte demais. Pensou em recuar, mas não conseguiu. Não porque fosse empurrado, porque escolheu ficar. O beijo aconteceu quase sem anúncio. Foi breve, cauteloso. Um gesto que mais confirmava do que iniciava algo novo. Não houve urgência, houve reconhecimento. E logo depois, o susto. Ambos se afastaram um passo, como se o próprio corpo lembrasse o risco. Ficaram ali sob as mangueiras, sem dizer muito mais. Não era necessário. Aquela troca simples carregava peso suficiente para semanas de pensamento. Ao se separarem, não combinaram nada. Não prometeram nada. Voltaram por caminhos diferentes, conscientes de que haviam cruzado um limite invisível. Naquela noite, Gabriel não dormiu. Revivia o momento sem descanso.
Não pelo beijo em si, mas pelo que ele significava. Sabia que nada seria simples dali em diante. Sabia também que não poderia fingir que aquilo não acontecera. Miguel, deitado em seu espaço, sentia o mesmo. A lembrança não o inquietava apenas, sustentava, como algo que precisava ser protegido, mesmo sem saber como. O convite tinha sido feito, a resposta dada. E o silêncio que se seguiu não apagou nada. Apenas deixou claro que o que nascera sob as mangueiras não caberia mais apenas na cozinha. O que aconteceu sob as mangueiras não terminou ali. Nos dias seguintes, Gabriel evitou a cozinha. Não por arrependimento, mas por receio. Sabia que se cruzasse aquele espaço cedo demais, o cuidado que aprendera a sustentar poderia falhar. Preferiu rondas mais longas, tarefas fora do eixo da casa, qualquer coisa que o mantivesse distante do lugar onde tudo começara. Miguel percebeu de imediato. A ausência do capitão do mato na cozinha era evidente. Não foi preciso que ninguém comentasse. O silêncio, agora, tinha outro peso. Miguel seguiu trabalhando com a mesma atenção de sempre, mas a memória do beijo retornava em momentos inesperados, no cheiro da lenha, no som da água fervendo, na luz da tarde entrando pela janela. Não houve troca de palavras, não houve novo encontro, e ainda assim, a presença um do outro parecia mais constante do que antes. Gabriel sentia a lembrança como um marco, não conseguia apagá-la, nem desejava. A brevidade daquele gesto tornara tudo mais intenso. O medo não vinha do beijo, vinha da clareza que ele trouxera. Agora sabia, sem dúvida alguma, que não era imaginação, que o que sentia tinha resposta. Isso tornava tudo mais perigoso. Miguel, por sua vez, compreendia o afastamento. Não o interpretou como rejeição. Conhecia o mundo em que viviam. Sabia que dar um passo à frente exigia preparo e que insistir poderia custar caro demais. Ainda assim, a contenção doía. O beijo fora pouco e suficiente para tornar o resto difícil de suportar. Quando, finalmente, voltaram a se ver na cozinha, o encontro foi breve e controlado. Trocaram apenas um olhar, um reconhecimento silencioso de que nada fora esquecido. Não falaram do que acontecera, não precisaram. O cuidado agora era maior do que antes, e isso, paradoxalmente, tornava tudo mais evidente para quem observava. O tempo passou devagar. Semanas se arrastaram e o peso do não vivido começou a se manifestar de outras formas. Gabriel tornara-se ainda mais introspectivo. Cumpria suas funções com exatidão, mas parecia distante. Miguel mantinha a rotina, mas o silêncio que carregava já não era o mesmo de antes. Ambos passaram a reviver aquele momento em pensamento. Gabriel lembrava-se da hesitação inicial, da proximidade contida, da escolha de não recuar. Miguel lembrava-se da calma necessária, do cuidado mútuo, da consciência do risco. A memória, compartilhada mesmo sem palavras, tornara-se um ponto fixo entre eles. Não tentaram repetir. O medo de serem vistos falava mais alto. Sabiam que um segundo gesto poderia ser interpretado como padrão. E padrões naquela fazenda não passavam despercebidos. Decidiram, sem combinar, manter distância maior do que a que tinham antes. Isso não os protegeu do que viria. O ambiente na cozinha começou a mudar. Comentários surgiram. Um utensílio fora dado como desaparecido. Não havia prova, apenas suspeita. E como sempre acontecia, a suspeita escolheu o caminho mais fácil. Miguel foi acusado. A acusação veio sem alarde, mas com consequência imediata. Foi afastado das tarefas por um período e submetido à punição injusta. Gabriel soube no mesmo dia. Sentiu o impacto como um golpe direto. Não porque fosse inesperado, mas porque confirmava o que temera desde o início. O sistema não precisava de motivo real. Precisava de alguém vulnerável. Ao ver Miguel naquela situação, Gabriel entendeu algo definitivo. Não importava quão cuidadosos fossem, quão contidos se mantivessem. O simples fato de existirem naquele espaço já os colocava em risco. A memória do beijo, que antes trazia conforto e medo, agora se misturava à culpa. Gabriel passou a questionar cada decisão tomada, cada silêncio mantido. Não por arrependimento do sentimento,
mas por não ter feito mais quando ainda podia. Miguel, mesmo punido, manteve a postura firme. Não acusou, não implorou. Sabia que reagir só agravaria a situação. Ainda assim, a injustiça deixava marcas, não físicas, internas. A certeza de que permanecer ali significava aceitar um destino que não escolhera. Naquela noite, Gabriel caminhou pela mata por horas. Pensou em tudo o que aprendera a suportar. Pensou no que estava disposto a perder. E pela primeira vez, considerou algo que antes parecia impensável: não permanecer. O beijo sob as mangueiras deixara de ser apenas uma lembrança guardada. Tornara-se prova de que outra vida era possível, ainda que perigosa. E naquele silêncio pesado, uma ideia começou a se formar. Uma ideia que exigiria coragem e que não permitiria retorno. Depois da punição, a fazenda voltou ao ritmo habitual, ao menos na aparência. Nada fora oficialmente alterado. As tarefas continuavam, as ordens eram dadas, os dias avançavam com a mesma previsibilidade de sempre. Ainda assim, para Gabriel e Miguel, tudo estava diferente. O que antes era silêncio compartilhado, agora era distância imposta. O cuidado tornara-se vigilância constante. Gabriel evitava a cozinha sempre que podia, não por medo de Miguel, mas por medo de si mesmo. A culpa se instalara de forma persistente, alimentada pela certeza de que o castigo injusto não teria ocorrido se ele não tivesse permitido que algo se formasse. Sabia racionalmente que aquela lógica era cruel, mas a culpa raramente obedece à razão. Miguel percebeu a mudança imediatamente. Não buscou aproximação. Não demonstrou ressentimento. Continuou a cumprir as tarefas designadas com a mesma postura firme. Mas havia um cansaço novo em seus gestos. Um cansaço que vinha de dentro. A punição não o quebrara. Tornara-o mais consciente do lugar que ocupava e do quanto aquele lugar era instável. Eles passaram dias sem trocar uma palavra direta. Quando se viam, era apenas de relance, um cruzar de caminhos rápido demais, um olhar interrompido antes de se firmar. A memória do beijo agora parecia algo distante e ao mesmo tempo impossível de esquecer. Aquilo que não se tocava tornara-se mais presente do que nunca. À noite, Gabriel revivia tudo em pensamento. O convite, o isolamento, a escolha de não recuar. Perguntava-se se deveria ter agido de outra forma, se deveria ter protegido Miguel melhor. A resposta que sempre surgia era a mesma. Permanecer ali, fingindo normalidade, não era proteção, era adiamento. Miguel, por sua vez, sentia o desejo crescer na ausência. Não como impulso imediato, mas como necessidade contida. A proximidade que perdera deixara um vazio difícil de ignorar. Ainda assim, mantinha o controle. Sabia que qualquer movimento mal calculado poderia custar mais do que já custara. O ambiente da fazenda tornara-se mais pesado. Os comentários aumentaram. Os olhares demoravam mais do que deveriam. Gabriel percebeu que sua postura atenta com os escravizados, antes tolerada como excentricidade, agora era vista com suspeita aberta. A punição de Miguel parecia ter servido de aviso, para ambos. Foi numa tarde abafada que a tensão alcançou um novo nível. Gabriel encontrou Miguel sozinho por acaso, em um espaço intermediário entre a cozinha e o depósito. Não havia testemunhas próximas. Ainda assim, nenhum dos dois se moveu. Permaneceram a uma distância segura, como se o próprio corpo soubesse o limite. "Você está bem?" Gabriel perguntou finalmente. A pergunta saiu baixa, carregada de mais coisas do que as palavras comportavam. Miguel assentiu com a cabeça. "Estou", respondeu. E havia verdade ali. Não conforto, mas firmeza. A conversa não avançou. Não precisava. Aquele breve contato confirmou algo que ambos já sabiam. Continuar assim era insustentável. O desejo reprimido não diminuía com o tempo. Crescia. Tornava-se mais difícil de administrar. Naquela noite, Gabriel tomou uma decisão interna. Não disse a ninguém. Não escreveu. Apenas aceitou a ideia que vinha se formando desde a punição.
Permanecer na fazenda significava aceitar que Miguel sempre estaria vulnerável, que qualquer aproximação, por menor que fosse, seria usada contra ele. O que não se tocava começava a exigir ação. Miguel, sem saber da decisão exata de Gabriel, sentia a mesma urgência. A percepção de que algo precisava mudar tornara-se constante. Não sabia ainda como nem quando. Sabia apenas que o sofrimento silencioso não poderia se estender indefinidamente. Os dias seguintes foram de expectativa contida. Nada aconteceu. E ainda assim, tudo estava prestes a acontecer. A fazenda seguia vigiando. O desejo seguia crescendo. E em meio àquilo que não podia ser tocado, começava a nascer a coragem necessária para romper. A acusação não veio com alarde. Não houve gritos nem reunião pública. Veio como as coisas mais cruéis costumam vir naquele lugar, em tom baixo, decidido antes mesmo de ser anunciado. Um objeto da cozinha havia desaparecido. Nada de valor significativo. Ainda assim, alguém precisava responder. E a resposta já estava escolhida. Miguel foi chamado. Gabriel soube quase ao mesmo tempo em que o nome foi dito. Sentiu o estômago se fechar antes mesmo de ouvir os detalhes. Conhecia o padrão. Quando algo sumia, a lógica não buscava verdade. Buscava conveniência. Miguel, recém-chegado, educado demais, diferente demais, tornara-se o alvo perfeito. A punição foi aplicada sem questionamentos. Miguel não negou com veemência, não implorou. Sabia que fazê-lo só agravaria a situação. Aceitou em silêncio, mantendo a postura firme que aprendera a sustentar desde cedo. O castigo não foi anunciado como algo extremo, mas seu efeito foi profundo. Mais do que dor, carregava humilhação e aviso. Gabriel assistiu de longe. Não interveio. Não porque não quisesse, mas porque sabia o que uma defesa aberta significaria. Ainda assim, o silêncio lhe pesou como covardia. Pela primeira vez, sentiu que o cuidado que sempre tentara oferecer era insuficiente diante da estrutura que os cercava. Naquela noite não conseguiu permanecer na sede da fazenda. Caminhou pela mata sem destino certo, revivendo cada passo que o trouxera até ali. Pensou no beijo sob as mangueiras. Pensou na distância imposta depois. Pensou no quanto tentara proteger mantendo-se contido e no quanto isso falhara. A culpa não vinha do sentimento, vinha da inação. Miguel, por sua vez, recolheu-se ainda mais. Cumpriu os dias seguintes com precisão quase mecânica. Não demonstrava revolta, mas havia um endurecimento novo em seu olhar. A injustiça deixara claro algo que ele já suspeitava. Ali não havia margem para erro, nem para escolha. Quando se encontraram novamente, foi por acaso. Gabriel cruzava um dos caminhos laterais, quando viu Miguel parado aguardando instruções. Por um instante breve, os dois ficaram imóveis. Não se aproximaram, não falaram. Mas algo passou de um para o outro com clareza absoluta. Aquilo não podia continuar. Mais tarde, Gabriel tomou a decisão definitiva. Não foi súbita. Foi o resultado de meses de contenção, semanas de medo e dias de culpa acumulada. Sentou-se sozinho e fez contas mentais. Pensou nas economias guardadas ao longo dos anos. Pensou nos caminhos que conhecia melhor do que ninguém. Pensou no que estaria disposto a abandonar. A resposta veio sem alívio, mas com firmeza. Ficar significava aceitar que Miguel seria sempre vulnerável. Partir significava risco, mas também possibilidade. Pela primeira vez, Gabriel escolheu a possibilidade. Nos dias seguintes, começou a agir com discrição. Reuniu mantimentos aos poucos. Observou rotas menos usadas. Identificou horários em que a vigilância diminuía. Tudo feito sem pressa, como quem entende que o menor erro poderia ser fatal. Miguel percebeu a mudança. Não porque Gabriel dissesse algo, mas porque aprendera a ler gestos contidos. Notou a atenção redobrada, os olhares que pediam paciência, o cuidado em escolher momentos. Ainda assim, nada foi falado. Ambos sabiam que aquela conversa exigiria um espaço seguro. A culpa, que antes paralisava, agora empurrava. O sistema mostrara seu limite. A fazenda deixara claro que não havia futuro ali. Não para alguém como Miguel,
e não para alguém como Gabriel. O castigo injusto tornara-se a confirmação final de algo que ambos tentavam negar. Naquela tarde, enquanto o sol baixava, Gabriel soube que não podia adiar mais. A culpa não podia ser carregada para sempre. Precisava ser transformada em ação. E naquele silêncio pesado que precede as grandes decisões, o caminho da fuga deixou de ser apenas um pensamento distante. Passou a ser a única saída. A tarde avançava lenta demais para quem já não podia esperar. Gabriel escolheu um trecho afastado do caminho lateral, onde o barulho do vento nas folhas confundia qualquer voz. Não queria testemunhas, não queria pressa. Precisava dizer tudo de uma vez, antes que o medo o fizesse recuar. Esperou Miguel surgir ao longe, reconhecendo-lhe o passo antes mesmo de vê-lo por inteiro. Quando ficaram frente a frente, nenhum dos dois fingiu normalidade. Havia cansaço nos olhos de Miguel. Não o cansaço do corpo, mas o de quem suportara mais do que deveria. Gabriel sentiu o peso disso como se fosse próprio. Sabia que a conversa não podia começar com desculpas. Precisava começar com verdade. Falou do castigo, do silêncio imposto, da culpa que carregava por ter acreditado que a contenção os protegeria. Falou das economias guardadas, dos caminhos conhecidos, do risco calculado. Não apresentou o plano como ordem, mas como possibilidade, ainda que soubesse que já não havia meio termo. Miguel ouviu sem interromper. Quando respondeu, foi com uma calma que contrastava com a intensidade do momento. Disse que tentara aceitar a rotina, que acreditara por um tempo que suportar seria suficiente, mas que algo mudara depois do castigo. O sofrimento deixara de ser apenas seu, tornara-se um aviso. Foi então que Miguel respirou fundo, como quem finalmente permite que a verdade atravesse a garganta. Nossa, é maior do que eu imaginava, não vou conseguir evitar, disse o escravo ao capitão do mato naquela tarde. A frase não pedia resposta. Pedia decisão. Gabriel sentiu o mundo se reorganizar ao redor daquele reconhecimento. Não havia mais espaço para hesitação. Tudo o que viera antes, a cozinha, as mangueiras, o beijo contido, o afastamento, convergia para aquele instante. Eles falaram do plano com objetividade. Uma carroça escondida na borda da mata, mantimentos para alguns dias, horário escolhido pelo menor fluxo de vigilância, caminhos secundários que Gabriel conhecia desde menino. Não mencionaram o que deixariam para trás. Concentraram-se apenas no que precisavam fazer para sair vivos e invisíveis. Não houve promessa grandiosa, houve acordo. Separaram-se ao final da conversa como haviam se encontrado, sem gestos que chamassem atenção, sem palavras desnecessárias. A decisão estava tomada. O risco, aceito. Naquela noite, Gabriel não sentiu medo como antes. Sentiu foco. Revisou mentalmente cada detalhe. Pensou nas consequências. Pensou no que perderia. Pensou, sobretudo, no que ganharia ao não permanecer. Miguel, por sua vez, sentiu algo próximo de alívio. Não porque a fuga fosse simples, mas porque a incerteza agora tinha direção. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, via um futuro que não dependia do humor de outros. O dia seguinte passou com lentidão calculada. Nada aconteceu. E tudo estava pronto para acontecer. Quando a noite caiu, o mundo pareceu prender a respiração. O plano exigia precisão e coragem. Não haveria segunda chance. Gabriel sabia disso. Miguel também. E enquanto a fazenda dormia sob a ilusão de controle, dois homens se preparavam para atravessar um limite que não permitiria retorno. A decisão estava feita. O que viria a seguir exigiria mais do que cuidado. Exigiria fuga. A fuga começou sem anúncio. Quando a noite se fechou sobre a fazenda, Gabriel já estava em movimento havia horas. Conhecia cada ruído, cada mudança no vento, cada pausa necessária para não chamar atenção. A carroça permanecia onde planejara, escondida entre árvores densas, coberta de folhas e galhos. Os mantimentos estavam no lugar. O caminho, memorizado. Miguel chegou pouco depois, sem pressa aparente, mas com atenção visível nos ombros. Não trocaram palavras ao se encontrarem. Não era preciso. O silêncio ali
Era acordo. Partiram. Os primeiros metros foram os mais difíceis. A proximidade da fazenda ainda pesava. Cada som parecia ameaça. Gabriel conduzia com firmeza controlada, atento a qualquer sinal de perseguição. Miguel seguia ao lado, confiante o suficiente para não questionar, atento o bastante para perceber qualquer mudança. Só quando se afastaram o suficiente é que o corpo começou a relaxar. A mata os engoliu. O mundo conhecido ficou para trás. Andaram até o limite do que o corpo permitia. Quando o cansaço se impôs, pararam. A carroça tornou-se abrigo improvisado. O risco ainda existia, mas a vigilância imediata ficara distante. Pela primeira vez desde que decidiram partir, estavam realmente sozinhos. O silêncio que se formou era diferente de todos os outros que haviam vivido. Não era contenção, era espaço. Gabriel sentou-se respirando fundo. Sentia o coração acelerar, não mais por medo, mas pela consciência do que haviam feito. Miguel aproximou-se devagar, respeitando o ritmo que aprendera a observar. Não havia pressa, não havia expectativa imposta. Estamos longe o bastante, Miguel disse, baixo. Gabriel assentiu. Havia algo nos olhos dele que misturava receio e alívio. Aquele era um território novo em todos os sentidos, não apenas físico. A proximidade cresceu naturalmente, não como impulso, mas como necessidade de confirmação. As mãos se encontraram com cuidado, não houve urgência. O gesto simples parecia carregar tudo o que fora reprimido até então. Gabriel sentia-se inseguro, não pelo que desejava, mas pelo que nunca vivera. O medo de errar era real. Miguel percebeu e conduziu tudo com paciência silenciosa, respeitando cada pausa, cada hesitação. Não havia expectativa além de estar ali, juntos, sem ameaça imediata. A noite avançou. O mundo fora da carroça parecia distante. O frio da madrugada aproximou ainda mais os corpos, mas o que os mantinha próximos era a confiança recém-conquistada. Gabriel permitiu-se relaxar pouco a pouco. Descobriu que o medo diminuía quando havia cuidado, que a insegurança não precisava ser enfrentada sozinho. Não foi uma noite marcada por excesso, mas por descoberta. A sensação predominante não era urgência, mas pertencimento. Pela primeira vez, Gabriel não precisava fingir. Não precisava medir cada gesto. Miguel, por sua vez, sentia algo que nunca tivera antes. A certeza de que aquele cuidado era recíproco. Quando o amanhecer começou a clarear o céu, ambos estavam acordados. Não havia arrependimento. Havia surpresa. Não pelo que tinham vivido, mas por como aquilo fora possível apesar de tudo. A noite na carroça não fora apenas um momento de intimidade, fora um rompimento definitivo com a vida que deixaram para trás. O problema, agora, era o depois. Sentaram-se lado a lado, observando a luz crescer entre as árvores. Nenhum dos dois sabia exatamente para onde ir. Sabiam apenas que não podiam retornar. A fazenda ficara para trás, mas o mundo à frente ainda era incerto. Precisamos ir mais longe, Gabriel disse finalmente. Para um lugar onde ninguém nos procure. Miguel concordou. A experiência da noite anterior deixara claro que permanecer próximos às rotas conhecidas seria arriscado demais. Precisavam desaparecer de verdade. Decidiram seguir para outro estado. Um caminho mais longo, mais difícil, mas também mais seguro. Gabriel sabia de uma região distante, pouco povoada, onde poderiam tentar recomeçar. As economias não permitiam conforto, mas permitiam possibilidade. Reorganizaram a carroça, ajustaram os mantimentos, prepararam-se para seguir antes que o dia avançasse demais. Ao partirem novamente, havia algo diferente entre eles. Não era apenas desejo, era escolha. A carroça avançou pela mata, carregando mais do que suprimentos. Levava a certeza de que aquela noite, vivida com medo e cuidado, havia sido também a mais verdadeira de suas vidas. E enquanto o caminho se estendia à frente, ambos sabiam que o próximo passo não seria apenas fugir, seria construir. O caminho para fora da região foi mais longo do que imaginaram. A cada dia, Gabriel escolhia rotas menos óbvias, evitando vilas grandes e estradas principais. A carroça avançava devagar, mas com constância.
O medo inicial de perseguição foi sendo substituído por uma atenção vigilante, quase automática. Não era mais pânico, era sobrevivência aprendida. Miguel adaptou-se rápido ao ritmo da estrada. Havia nele uma leveza nova, ainda que o corpo sentisse o cansaço. A noite na carroça não fora apenas um marco íntimo, tornara-se referência silenciosa do que buscavam preservar. Não falavam muito sobre aquilo. Não precisavam. O entendimento agora era prático. Quando cruzaram a divisa do estado, nenhum deles anunciou o momento. Ainda assim, ambos sentiram a mudança. O sotaque nas poucas palavras ouvidas, o jeito diferente das casas isoladas, a paisagem que se abria mais ampla. Estavam longe o bastante para que os nomes perdessem força. Foi ali que decidiram parar. A terra era simples, afastada, cercada por mata e por um curso de água que corria constante. Gabriel usou as economias guardadas ao longo dos anos para negociar um pequeno pedaço. Nada que chamasse atenção. Nada que despertasse curiosidade. Apenas o suficiente para tentar existir fora das regras que os haviam expulsado. Construíram o abrigo aos poucos. O trabalho era duro, mas honesto. Miguel demonstrou habilidade com o cultivo. Gabriel conhecia o manejo da terra e da mata. O que faltava em recursos sobrava em determinação. Cada dia acrescentava algo novo. Uma parede reforçada, uma cobertura melhor, um espaço que começava a se parecer com um lar. Ali, longe de olhares atentos, o cuidado deixou de ser vigilância. Não precisavam medir cada gesto dentro da roça. Ainda assim, aprenderam a manter discrição quando precisavam ir à cidade mais próxima para vender verduras ou trocar mantimentos. Apresentavam-se como patrão e trabalhador. Era mais seguro. Era suficiente. O amor que viviam não precisava de anúncio. Bastava existir. As noites tornaram-se mais tranquilas, não por ausência de medo absoluto, mas por ausência de ameaça imediata. Gabriel começou a entender que o corpo também aprende a descansar quando a mente encontra espaço. Miguel, por sua vez, sentia algo próximo de pertencimento. Não à terra apenas, mas à escolha feita. Havia dificuldades, havia dias de dúvida. A vida que escolheram não era fácil. Ainda assim, havia algo que nunca tivera antes. Continuidade. Não precisavam se despedir a cada amanhecer. Não precisavam fingir que nada existia. Quando olhavam para trás, o passado parecia distante e ao mesmo tempo formador. Não negavam o que viveram. Apenas não permitiam que aquilo os definisse por inteiro. Naquele lugar afastado, aprenderam que liberdade nem sempre vem em forma de reconhecimento público. Às vezes, ela se manifesta no silêncio compartilhado, na rotina construída a dois, na decisão diária de permanecer. O mundo que os rejeitara continuava a existir, mas já não os alcançava. E enquanto o sol se punha sobre a pequena roça, Gabriel e Miguel sabiam que não haviam fugido apenas de um lugar. Haviam escolhido um modo de existir. Não eram completamente livres para tudo, mas eram livres entre si. E isso finalmente bastava. Esta não é apenas uma história do passado, é um reflexo do presente. Ainda hoje, muitos amores precisam ser vividos com cautela. Ainda hoje, há quem precise medir palavras, gestos e silêncios para existir em segurança. O que Gabriel e Miguel enfrentaram não ficou preso a uma época. Apenas mudou de cenário. Eles escolheram ficar juntos quando o mundo dizia para se esconder. Escolheram construir longe do julgamento, mesmo sabendo que a liberdade plena ainda não é uma realidade para todos. Esse amor não venceu porque foi permitido. Venceu porque foi sustentado. Se essa história tocou você, não deixe que ela termine em silêncio. Inscreva-se agora e nos ajude a alcançar a meta de 2.000 inscritos. Cada inscrição é uma forma de dizer que histórias assim ainda importam, porque ainda há pessoas vivendo algo parecido hoje. Comente o que este final despertou em você e compartilhe com quem sabe que amar nunca deveria ser um risco, mas ainda é para muitos.